Foi um curso que me deu uma base muito grande e me deu experiência para dimensionar qualquer tipo de estrutura de fundação. Eu tive a oportunidade, o privilégio de ser a primeira turma, né, do curso do Fundações do Zero. Aconteceu a coincidência de eu fazer um período passado, eu ter aula de fundações e sobre dimensionamento de fundação. E o que eu aprendi do período todo, né, da faculdade não se compara ao que eu aprendi em um mês de um curso online com o Nelson. Então o curso para mim somou demais, eu me sinto muito mais confiante hoje para projetar uma fundação, e é um conteúdo que, assim, numa pós-graduação, em algum curso de extensão, isso aí seria conteúdo para 2 anos de curso, e a gente fez em poucas aulas, entendeu? Então ele foca no que realmente precisa, o que realmente a gente precisa no nosso dia a dia. Por exemplo, com as apenas 3 primeiras aulas do curso, eu já me sentia muito confiante em realizar fundações superficiais. Eu já entro no mercado de trabalho com esse conhecimento a mais, com essa confiança a mais em saber o que eu estou fazendo, que o que eu estou fazendo é o correto. E o mais bacana disso tudo é o seguinte, é a alegria de você poder, igual eu tenho amigos que são construtores, amigos que são engenheiros e são bem sucedidos na área da construção, e você poder chegar nesse pessoal e conversar assim de igual para igual com eles, com bastante propriedade, bastante conhecimento e bastante segurança daquilo que você está falando, né? Seja de fundações superficiais ou fundações profundas, né? Eu tenho certeza que isso vai agregar demais na minha vida profissional, vai aumentar meu rendimento na elaboração de projetos, me ajudar na escolha da fundação correta e me colocar numa posição melhor no mercado de trabalho. Eu estou aqui no exemplo, uma obra que eu dimensionei, graças ao curso. Os pilares aqui, todos esses pilares aqui, tem estacas que chegam até 10 metros, né? Por causa que o solo aqui não ajudava tanto para outro tipo de fundação. Então, assim, para mim foi um feito muito grande. Fala aí, engenheiros e engenheiras, tudo certo? Aqui é o Nelson e nesse workshop eu estou te mostrando como se destacar no atual mercado competitivo, projetando e executando fundações com eficiência e segurança. E tudo isso através de uma metodologia passo a passo que visa obter resultados inclusive superiores a pós-graduações, mestrados e anos de experiência prática de obra. A nossa aula de hoje tem um objetivo muito claro e específico: aprender a ler e interpretar qualquer laudo de sondagem SPT. Isso através, é claro, do arsenal do engenheiro de fundações. Você também vai perceber depois dessa aula que é capaz de projetar e executar obras de fundação se tiver a metodologia correta. É importante que, se você ainda não viu a aula 1, volte e assista, para que consiga acompanhar por completo essa segunda aula, senão você vai acabar ficando um pouco perdido por aqui. Na nossa primeira aula do workshop, a gente viu aí os 2 passos fundamentais para você obter sucesso projetando e executando fundações. Nela, eu também te mostrei o que faz os homens se diferenciarem dos meninos quando o assunto é engenharia civil. Mas antes de iniciar, eu queria agradecer a avalanche de comentários de pessoas que assistiram à primeira aula. Foram centenas e eu tive a oportunidade de ler cada um deles e o privilégio de responder a maioria. E o mais importante, ver essa comunidade de engenheiros buscando se transformar por meio da engenharia de fundações. Galera, eu quero deixar bastante claro uma situação. Novamente, a nossa aula tem um único objetivo simples e claro: ler e interpretar qualquer laudo de sondagem SPT. E como a gente vai fazer isso? Através da metodologia Arsenal do Engenheiro de Fundações. Portanto, eu estou 100% comprometido em que você saia daqui hoje capaz de ler e interpretar qualquer laudo de sondagem de qualquer empresa com qualquer layout. Se você entender que está preparado para ler e interpretar laudo de sondagem depois dessa aula, eu estou completamente satisfeito e com a missão cumprida por hoje.
Isso abre um mar de possibilidades porque faz com que você perceba que com a metodologia correta você também pode projetar e executar qualquer tipo de fundação. A leitura do laudo de sondagem SPT é um dos passos fundamentais para que você esteja preparado para o que está por vir. E por que não? Ganhar a vida engenheirando. Antes de mergulhar de cabeça e partir para a ação, deixa eu te mostrar a história do Felipe Azevedo, um aluno Fundações do Zero que em menos de 2 meses aprendeu mais sobre fundações do que em 2 anos de estágio em um escritório de projetos. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, pessoal do grupo Fundações do Zero. Venho aqui para falar um pouco de como eu conheci o Nelson e como ele agregou a minha vida profissional, né? Eu sou recém-formado, me formei agora em julho de Engenharia Civil. Estagiei durante 2 anos em um escritório de engenharia, na parte de elaboração e dimensionamento de projetos. Durante o meu estágio, eu elaborei alguns projetos de fundações, porém eu ficava com algumas dúvidas sobre os elementos dos 2 tipos, tanto superficiais como os profundos, e com a correria dos engenheiros eles não conseguiam sanar minhas dúvidas. Foi aí que eu conheci o Nelson, onde ele posta, né, assuntos didáticos na sua rede, nas suas redes, tanto o Instagram como o YouTube. Foi lá que eu conheci ele e logo ele lançou um curso de fundações. Eu já gostava da sua didática, do seu modo de levar o ensino. Então comecei a fazer o curso com ele para ver se eu sanava minhas dúvidas e aprofundava ainda mais na parte de fundações. Terminei essa semana o curso e posso dizer que em 1 mês de curso eu aprendi mais na parte de fundações do que os 2 anos de estágio. Com base nesse curso que eu participei com o Nelson, eu já estou elaborando projetos, me sinto apto a pegar qualquer projeto de fundação, com base no que o Nelson me ensinou, executar esse projeto, sempre analisando o contexto todo. Recomendo o curso para todos os meus amigos da área e todos que estão cursando. Estou recomendando o Nelson mesmo. O Nelson é um profissional sensacional, ele tem uma didática muito boa. Eu sempre perguntava para ele no decorrer das aulas, eu até achava que ele ia ficar bravo comigo de tanta pergunta que eu fazia. Porém, o cara é sensacional, ele tirava minhas dúvidas e ainda me ensinava mais um pouco. Eu só queria aqui agradecer ao Nelson, porque vários engenheiros hoje não disponibilizam o conhecimento que tem para novos engenheiros da área. Então o que ele faz é sensacional. Estou aí no aguardo de novos cursos dele, porque tudo que ele faz na parte de fundações, porque o cara é especialista, ele sabe o que ele está falando, então ele vai deixar a gente 0 bala também. Obrigado, Nelson. Estou a aguardo aí de novos cursos de você. Obrigado. Muito legal, né? É importante ressaltar que a maioria dos meus alunos, na verdade, vem com uma base muito fraca de fundações. A princípio sabe muito pouco ou praticamente nada e saem com a confiança necessária para projetar literalmente qualquer coisa. Ao longo do nosso workshop, você vai perceber que o caso do Felipe não é um caso isolado. O legal é que logo depois que a aula 1 foi pro ar, muitas pessoas assistiram e disseram: "Caraca, Nelson, tudo isso que você falou faz muito sentido. O método passo a passo, a masterização dos conteúdos, mas eu ainda não sei nada sobre fundações." Teve gente também que disse: "Eu tenho um conhecimento muito superficial", ou ainda: "Eu não tenho nenhum conhecimento", ou "Eu tenho algum conhecimento e gostaria de me aprofundar. Será que o Arsenal vai me ajudar?" E para essas pessoas eu tenho 2 boas notícias. A primeira boa notícia é que você vai ver mais pra frente nesse vídeo outras pessoas que conseguiram ter sucesso com o Arsenal, nas mesmas exatas condições que você está hoje. E por mais contraintuitivo que possa ser, não ter conhecimento algum pode se tornar uma vantagem e você vai entender isso mais pra frente. Bora pra ação? Eu vou te levar agora para a tela do meu computador. Então vamos lá, pessoal, eu estou aqui gravando a minha tela do computador e nós vamos agora lembrando do grande objetivo da nossa aula, que é que você esteja preparado para interpretar qualquer laudo de sondagem SPT e saber se você pode utilizar uma fundação superficial ou se você vai ter que aprofundar aí as suas fundações, utilizar uma fundação profunda, tá? Aqui embaixo tem
o download do material complementar, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, mas não façam download nesse momento, é importante que vocês verifiquem primeiro toda a aula, assistam toda a aula e depois façam download. Vocês também vão poder escolher entre os vários laudos de sondagem que a gente vai analisar aqui hoje, qual laudo de sondagem, na sua opinião, é o que realmente eu deveria fazer o dimensionamento na aula que vem. Lembrando que se for sapata, eu vou dimensionar a armadura, eu vou dimensionar a parte geométrica, ou seja, as dimensões dela, a altura dela, tudo certinho como manda o figurino, profundidade de assentamento. Se for uma fundação profunda, eu vou dimensionar a armadura para a estaca, vou dimensionar qual o diâmetro da estaca, a parte geotécnica, o bloco de coroamento, as armaduras do bloco de coroamento, todo o detalhamento realmente conforme manda o figurino, tá bom, pessoal? Lembrando que isso que a gente vai pegar aqui no computador agora, que está dentro do material complementar, foi retirado do arsenal do engenheiro de fundações e foi colocado aqui para fazer esse material complementar super especial para o nosso workshop, beleza? Vamos começar, pessoal? Então vamos lá. Olha só, a primeira coisa, galera, é o seguinte: daqui 5 anos você vai desejar ter começado hoje. Essa é uma frase que eu gosto muito e que quantas vezes a gente não pensa isso, né? E se eu tivesse começado há 5 anos atrás, se eu tivesse começado ontem, como eu estaria hoje? Quantas oportunidades não passam na nossa frente sem que a gente agarre elas de verdade e realmente faça a diferença na nossa vida. Então é só para deixar uma reflexão aí, tá bom? Iniciando pelos conceitos de laudo de sondagem SPT, pessoal. O laudo de sondagem SPT é a sondagem mais comum encontrada no Brasil e sem ele é praticamente impossível, não é praticamente, tá? É impossível projetar fundações. Porque assim, ó, sem um laudo de sondagem SPT, pessoal, qualquer escolha de fundação, qualquer dimensionamento de fundação é achismo, e de achismo o mercado está cheio. Eu acredito que se você está aqui acompanhando o workshop é porque quer ir mais longe e quer usar a engenharia para ajudar a resolver os teus problemas. Também não adianta eu falar sobre ensaios mirabolantes aqui, de laboratório, outros tipos de ensaio de sondagem, tá? Apesar de que são extremamente importantes em determinados pontos, em determinadas situações, mas 90% dos casos o SPT resolve muito bem as nossas obras. Ele é essencial a gente saber como funciona, o que é, como ler, como interpretar e como escolher o melhor tipo de fundação. Bom, as 4 primeiras coisas que você vai fazer quando você receber um laudo de sondagem SPT são... Antes eu queria perguntar o seguinte para vocês: recebeu o laudo de sondagem, eu começo a dimensionar, a escolher a fundação, é assim que se faz? E o fato é que não, galera. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conferir o local da obra, tá? Porque por incrível que pareça, as empresas erram o local. Às vezes fazem a fura de sondagem no terreno vizinho, às vezes colocam o endereço errado no laudo de sondagem e isso pode gerar problemas aí para você. O segundo grande ideia aí que você tem que verificar é se o crescimento de resistência no teu laudo de sondagem não está muito linear. Se ele estiver muito linear, isso pode ser um sinal de que algo está acontecendo errado. O terceiro ponto é verificar se existe muita semelhança entre os furos de sondagem, tá? E o quarto ponto é verificar se a equipe lá que estava fazendo a sondagem na tua obra não está com uma produtividade muito alta. Uma equipe aí, sondador mais auxiliar, eles fazem cerca de 30 metros por dia. E é indicado lá no laudo de sondagem, tem o nome do sondador, então você consegue comparar e somar todos os laudos aí, quantos metros de sondagem ele fez por dia. Bom, relembrando, galera, o ensaio SPT ele é utilizado para reconhecer os perfis reconhecer o perfil estratigráfico do nosso terreno, ou seja, camadas, resistência, tipo de solo, onde está o nível do lençol freático. Isso tudo é muito importante para realizar o dimensionamento e escolha do melhor tipo de fundação. Ele é utilizado para conhecer as características do solo, algo que é muito importante, tá bom, pessoal? Bom, lembrando só sobre o laudo SPT, os equipamentos que a gente utiliza um tripé, né, pessoal? O peso, a guia, a haste, o amostrador, e aqui eu utilizo um cabo, normalmente pode ser até uma corda,
em que o operador puxa essa corda, ergue o peso, esse peso está acima de uma haste, e esse peso bate contra a haste e entra no solo ao longo das batidas que você vai dando, tá bom? Então essa é a ideia do SPT, basicamente uma barra de aço que eu desfiro golpes contra ela como se fosse um prego e um martelo, e que esse prego vai entrando no solo e eu vou anotando quantos golpes eu dou para avançar determinadas dimensões, determinados comprimentos ali para avançar no solo. Então, basicamente, deixa eu voltar aqui, o que acontece é o seguinte, pessoal, eu tenho o primeiro metro de sondagem, eu sempre retiro esse solo com uma 100 centímetros aqui, né? Então, eu sempre retiro esse solo com um trado cavadeira aí, ou com uma cavadeira ou com um trado helicoidal, tá? O que significa isso? Que o primeiro metro a gente não faz ensaio SPT. Por quê? Porque pode ter um solo muito orgânico ou normalmente tem aterro ali em cima, então normalmente esse 1 metro a gente retira o solo e não faz a amostragem. Então aí depois eu posiciono aqui no meio, vou colocar aqui com um pouquinho maior aqui para a gente simular aqui, né? Esse aqui é o nível do terreno, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui o nível do terreno. Então esse em azul seria a minha haste e aqui na ponta eu vou colocar em verde, seria o amostrador, tá? E aí o que eu faço é que aqui em cima, ó, eu vou colocar em branco, eu vou puxar esse peso para cima, uma altura padrão de 75 centímetros, então eu ergo o peso, esse peso tem 65 centímetros, a uma altura padrão de 75, solto o peso, esse peso cai e bate contra a haste e o amostrador entra no solo determinados comprimentos. E aí, aqui ele vai entrando no solo, ele pode entrar, ele não é uma altura padrão que ele entra, né, pessoal? O que ele entra aqui, ele entra o quanto que o solo tem de resistência. Mas essas alturas aqui são de 15 em 15 centímetros que a gente mede quantos golpes. Então, vamos dizer que para os primeiros 15 centímetros, o amostrador, eu tive que bater contra o amostrador aqui 3 golpes. Então, aqui 15 centímetros, 15 centímetros e 15 centímetros. Então, tá aqui, ó, pessoal. Para o primeiro, o peso, o amostrador tem 3 golpes. Eu tive que desferir 3 golpes para ele avançar os primeiros 15 centímetros. 4 golpes para ele avançar os 15 centímetros logo abaixo. E 5 golpes para ele avançar os últimos 15 centímetros. Lembrando que o amostrador, o peso que a gente bate contra a haste, ele tem 65 quilos, tá? E eu elevo esse peso a uma altura de 75 centímetros. Peso versus altura me dá uma energia. Essa energia eu mantenho constante ao longo de todo o ensaio para que eu não tenha problema nenhum. Então esse amostrador vai entrando no solo e eu vou medindo quantos golpes eu tenho que dar para avançar os primeiros 15 centímetros, o segundo 15 centímetros, o terceiro 15 centímetros. Eu vou lá, 3 golpes, 1 golpe, 2 golpes, 3 golpes, avançou 15 centímetros, beleza, esse é o SPT dessa camada. 1 golpe, 2 golpes, 3 golpes, 4 golpes, beleza, fechou? Avançou o segundo tramo de 15 centímetros? Ok, esse é o SPT dessa camada. E aí, o SPT que a gente utiliza para dimensionamento é a soma do segundo tramo com o terceiro tramo. Opa, coloquei aqui por cima. O segundo tramo com o terceiro tramo, ou seja, aqui daria 9 golpes o meu NSPT. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, é esse aqui o nosso ensaio SPT. Lembrando que aqui eu tenho 45 centímetros. Então, voltando aqui, deixa eu só voltar. Então, a somatória 15 mais 15 mais 15 me dá 45 centímetros no total. Deixa eu colocar em vermelho isso aqui, volta. 45 centímetros de ensaio no total.
Então esses 45 centímetros é formado por os 15 centímetros iniciais, mais 15 o segundo 15 centímetros e o terceiro 15 centímetros, que é os últimos golpes. E o NSPT é formado pela soma da segunda com a terceira camada, o número de golpes da segunda e terceira camada, que é os 30 centímetros finais, tá certo? E aí, eu tenho aqui embaixo, como o ensaio é realizado a cada metro, abaixo do... Opa, meu mouse está falhando, deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar aqui. Isto. Vamos apagar isso aqui e vamos desenhar de novo. Então, abaixo disso aqui, pessoal, olha, o que me sobra? Me sobra 55 centímetros. Porque são os 55 centímetros que eu não realizo sondagem. Então, esses 55 centímetros abaixo da sondagem são retirados também com solo cavadeira, né, ou com um equipamento cavadeira aí, ou até um helicoidal aí, que é como se fosse uma estaca escavada mecanicamente, mas manualmente eles vão lá, retiram esse solo e aí abaixo aqui novamente eu realizo a sondagem abaixo aqui desses 55 centímetros, eu realizo novamente a sondagem aqui para os 45 centímetros aqui. E a cada metro eu vou fazendo isso, eu realizo a sondagem, retiro, realizo a sondagem, retiro 55 centímetros até chegar aí ao impenetrável. Então esse seria o nosso laudo de sondagem SPT. Aqui eu tenho todo o passo a passo, né, pessoal? Lembrando que a gente tem que, a hora que chegar no nível de lençol freático, eu anoto também o nível de lençol freático, tá? Então seria basicamente isso. E aí eu entro no passo a passo para a gente fazer a leitura do laudo de sondagem e interpretação. Lembrando o seguinte, pessoal, isso aqui é um passo a passo que não existe em livro nenhum, galera. Nenhum livro vocês vão encontrar isso aqui, porque é um passo a passo que eu criei. É um passo a passo que eu apenas apresento para os meus alunos do curso Fundações do Zero e que é baseado, retirado de dentro do Arsenal do Engenheiro de Fundações, que é um livro aí, um e-book, chamem como quiser aí, mas é um livro de mais de 250 páginas, tá? Em toda a parte de vídeo também no curso Fundações do Zero, e que tudo isso é retirado do curso, né? Lá a gente fala sobre todos os tipos de fundação, realiza o dimensionamento, faz tudo como manda o figurino realmente. Esse passo a passo aqui, pessoal, ele é o seguinte: primeira coisa, quando você tem o laudo de sondagem, você tem que identificar ou localizar as informações dentro daquele laudo, porque cada empresa de sondagem tem uma forma de apresentar esses dados. Então, eu tenho uma coluna para profundidade, uma para resistência, uma empresa inverte da outra e vira aquela bagunça. Então, você tem que primeiro localizar onde está cada informação. Depois disso, você realiza a leitura e depois a gente entra no passo a passo para interpretar esses dados que a gente já leu. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a profundidade do impermeável, ou seja, até onde foi a minha sondagem, tá? Até onde aonde teoricamente nessa sondagem eu tenho a rocha, tá? Em segundo passo, eu identifico a profundidade do nível de lençol freático. Terceiro passo, eu desenho, eu identifico se eu tenho um solo coesivo ou não. E o que é um solo coesivo, Nelson? É um solo normalmente formado predominantemente por argila e silt. Então, se eu tenho uma argila ou um silt, eu tenho um solo coesivo. Se eu tenho um silt pouco arenoso, eu tenho ainda um solo coesivo. Quanto maior o meu teor de areia misturado com outros solos, menos coesivo é o meu solo. Então, o ideal por exemplo, para um tubulão, o ideal é que seja um solo coesivo. Então, isso vai... E o que esses passos aqui influenciam? Influenciam totalmente na escolha do melhor tipo de fundação para a tua obra. Então, cada passo desse é extremamente importante para que a gente chegue, para que a gente defina aí qual o melhor tipo de fundação. Aí a gente tem que fazer as linhas teóricas, tá? Desenhar as linhas teóricas. E o que são as linhas teóricas? São o seguinte, pessoal, ó. Normalmente, menor do que 10 golpes para os 30 centímetros finais, conforme a gente viu anteriormente, eu tenho um solo com baixa resistência. De 10 a 20 golpes, a gente vai ver isso na prática na leitura do laudo de sondagem, mas de 10 a 20 golpes eu tenho um solo com resistência mediana, tá?
De 20 a 30 golpes eu tenho um solo com boa resistência e maior do que 30 golpes eu tenho um solo com ótima resistência do ponto de vista das fundações. E por que isso é importante? Porque mais abaixo aqui no quinto passo a gente vai ver se é possível utilizar a fundação superficial ou não. E a utilização ou não de fundação superficial ela é baseada em 4 critérios muito importantes que têm que ser analisados. 1. Para cargas de até 40 toneladas, ou seja, eu tenho uma carga baixa, o pilar está descarregando uma carga baixa ali, eu tenho um SPT mínimo de 30 golpes para os 30 centímetros finais. Ou seja, eu não apoio um pilar de 30 toneladas se eu tiver 8 golpes, por exemplo, para os 30 centímetros finais abaixo ali da base da minha sapata. Tá? De 40 a 100 toneladas eu utilizo 15 golpes mínimo e de 100 toneladas para frente 20 golpes o mínimo. Nível de lençol freático, pessoal, nosso segundo critério. Preferencialmente, pessoal, a cota de assentamento da base da minha sapata ela tem que estar acima do nível de lençol freático. É possível de se implantar a base da minha sapata abaixo do nível de lençol freático? Não tem problema nenhum, mas acaba encarecendo um pouco a obra devido ao rebaixamento do lençol. Profundidade de assentamento, pessoal, normalmente e de preferência que ela tenha 2 metros a profundidade, aí podendo chegar a 3 metros, mas tem que ter cuidado porque essa escavação a mais tanto gera custo, porque você vai ter mais horas de maquinário, quanto do ponto de vista de segurança do trabalho, você tem que começar a realizar escoramento e tal, então é bom consultar a NR caso isso aconteça em alguma das suas obras. É possível, mas já acaba encarecendo. E cuidar com a zona de plastificação ou bulbo de pressão. E aí, o que é isso, Nelson? Não entendi direito. Bom, zona de plastificação ou bulbo de pressão, pessoal, é quando eu tenho uma sapata, tá? E ela pode ter, por exemplo, uma dimensão B aqui embaixo dessa sapata, tá? Então, aqui só deixa eu desenhar as cotas aqui. Então, B aqui embaixo da sapata. E essa dimensão B, ela gera... Eu vou aplicar uma carga aqui, é claro, né, nessa sapata, né, uma carga P, por exemplo. E essa carga P, em um comprimento B aqui de largura da minha sapata, gera um bulbo de pressão. O que é o bulbo de pressão? É onde eu vou estar descarregando a carga, onde a minha carga P sobre a área daquela base, daquela sapata ali, vai estar solicitando o solo. Então esse aqui, ó, o bulbo de pressão seria isso. O bulbo de pressão está relacionado com recalque. E zona de plastificação tem a ver com a ruptura aqui da minha sapata, em que eu gero... A minha sapata, é claro, eu coloco uma carga nela, né? Um pilar tem uma carga que espreme a sapata para baixo. Essa sapata ela vai recalcando, ela não tem como ir até a China. Ela gira e aplica uma carga e joga o solo que está na lateral para cima. Esse é o fenômeno da ruptura de fundações superficiais. Então ele tende a jogar esse solo que está aqui na lateral para cima. Então, e a zona de plastificação está relacionada com a ruptura de fundações superficiais. Então, zona de plastificação e bulbo de pressão. O grande lance é o seguinte, lógico, ao longo aqui dessas camadas aqui, eu vou ter NSPT, né, pessoal? Qual é o número de golpes para os 30 centímetros finais. O grande lance é que dentro do meu bulbo de pressão aqui, que é o critério mais importante, né, no caso de recalque, eu não posso ter, no caso de cargas até 40 toneladas de força, menor do que 10 golpes. De 40 a 100 toneladas de força, eu não posso ter menos de 15 golpes dentro do bulbo de pressão. Acima de 100 toneladas de força, eu não posso ter menos do que 20 golpes para os 30 centímetros finais. Lembrando que camadas muito moles abaixo aqui também tem que ser verificadas com cuidado, tá certo, pessoal? Então esse seria o nosso passo a passo. E agora a gente vai partir para a leitura dos laudos reais aí para a gente fazer análise aqui no nosso workshop. Essa análise a gente vai fazer na prática e o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, toda empresa praticamente tem um layout diferente, então a primeira coisa que a gente vai fazer é achar as informações dentro do laudo de sondagem. Só um pouquinho que eu acabei fechando aqui o programa que eu utilizo, então tá aqui, ó. Então tá aqui o nosso laudo de sondagem. E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é verificar aonde que está a minha profundidade. Então, aqui eu estou trabalhando a 1 metro, 2, 3, 4 e assim por diante até chegar a 15 metros aqui. Mas percebam que a sondagem parou aqui a 12 metros e pouquinho, tá certo?
A segunda questão que eu tenho que verificar é a resistência a SPT. Então, eu tenho um ensaio, tá aqui o ensaio, aqui, ó. Olha só, para os primeiros 15 centímetros ele avançou com um golpe. O segundo 15 centímetros avançou com um golpe. O terceiro 15 centímetros avançou com um golpe. Essa coluna aqui é a que realmente nos interessa, ó, pessoal, que é a da resistência final, em que aqui mostra o meu NSPT, ó, 2, 2, 2, enfim. E aqui mostra o SPT para os 30 centímetros iniciais, que são a soma desses dois caras aqui, ó. E para os 30 centímetros finais, são a soma desses dois aqui, ó. Percebam o seguinte, ó, 2, 1, 2. 2, 1, 2. Vamos aqui para baixo, ó. 2, 1, 2. 5, 1, 4, 5. Então, essa é a ideia que vai montando aqui o gráfico. E aí, aqui é o seguinte, ó. Aqui em vermelho, eu tenho o gráfico para os 30 centímetros finais. Então, 2 golpes, ó, percebam, aqui é a linha do 0, aqui é a linha do 5, aqui é a linha do 10, 15 golpes, 20 golpes, 25 golpes, 30, 35, 40, 45, 50 golpes. Então, o 2, ele está muito próximo de 0 aqui, ó. Foi próximo de 0, avançou um pouco até 5, ó. Aqui é a linha dos 5 golpes, né? Aqui é o vermelho, que é 30 golpes finais, passou para 10 golpes. Então, essa aqui é a ideia do gráfico, né? Em tracejado eu tenho para os 30 centímetros iniciais, ou seja, em azul aqui, né? O azul tracejado aqui. E os 30 centímetros finais aqui em vermelho, tá? E aí ele vai montando o gráfico aqui do laudo de sondagem. O perfil geológico tá aqui, ó, pessoal. Ele me mostra a descrição do material que está sendo amostrado lá em loco. Então eu tenho uma areia fina, pouco siltosa, areia fina siltosa, tá? Silt arenoso, tá? Areia fina aqui de novo. E assim por diante. Então, por que isso aqui é importante? Muitas vezes a gente tem que fazer correlações do solo com as características do solo com as características dele. Porque, por exemplo, se a gente fosse pegar o ângulo de atrito do solo, se a gente fosse analisar na prática, na teoria mesmo, eu teria que fazer um ensaio triaxial. Esse ensaio triaxial eu faço o rompimento do solo e eu verifico qual é o ângulo de atrito dele. Mas, pelo tipo de solo, eu utilizo correlações, ou seja, são tabelas de autores renomados, que você ali verifica o tipo de solo e qual é o ângulo de atrito. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, um ensaio triaxial, ele é R$2.000, R$3.000, são 15 dias, e normalmente todas as obras, pelo menos que eu já calculei, estão sempre atrasadas, e o cliente nunca quer fazer isso. Então, não é o ideal seria fazer o ensaio triaxial, mas com correlações você consegue estimar bem legal já as características do solo, como coesão, ângulo de atrito, enfim. Então por isso que é importante a descrição do solo. E o nível de água está aqui, ó, 3,10, ou seja, até 3,10 eu não tive água, e aqui a 3,10 eles encontraram a água aqui. Um quarto dado importante aqui da sondagem é quando foi realizado o ensaio. Por exemplo, se eu fizer o ensaio em setembro, é uma época de muita chuva. Então pode ser que se eu execute essa obra aqui em janeiro, fevereiro, por exemplo, o lençol acabe baixando um pouco por conta da época ser uma época de seca. Tá? Nesse caso aqui a gente não tem a data da sondagem. Então aqui a gente encontrou as informações, tá? E realizou a leitura delas. Então, verificando aqui só a única coisa que é a resistência, né? A gente percebe que a resistência é bem baixa aqui, depois aumenta um pouco, volta a cair e aí vai crescendo linearmente até atingir o impenetrável. Então, nós avançamos aí o primeiro passo, que é o passo da leitura, em que a gente localizou as informações e realizou a leitura dessas informações aqui pelo laudo 1, tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora é partir para a interpretação, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo, é identificar a profundidade do impenetrável. Então, olhando para os 30 centímetros finais, ficou em 11 aqui e pouquinho. Então, eu vou colocar aqui aproximadamente 11 metros aqui o impenetrável, tá?
A segunda coisa, o segundo passo é identificar o nível de água. Tá aqui, 3,10, ó. Então o segundo passo é o nível de água. Por que isso é importante, Nelson? Vai influenciar totalmente na escolha do melhor tipo de fundação. O terceiro passo é identificar se o solo é coesivo ou não. Eu tenho várias camadas aqui em que eu só tenho areia, tá? E areia não é um solo coesivo, portanto eu vou colocar aqui que não é. O quarto passo é desenhar as linhas teóricas. Então eu vou pegar aqui uma cor melhor, eu vou colocar aqui a linha de 10 metros, a de 10 golpes, perdão, eu vou colocar a linha de 20 golpes, eu vou colocar a linha dos 30 golpes. Então aqui, ó, pessoal, aqui o solo é considerado ótimo. Do meio, entre 20 e 30, o solo é considerado bom do ponto de vista das fundações. De 10 a 20, o solo é considerado mediano do ponto de vista das fundações. E para baixo disso, vou colocar aqui em preto, pode ser, o solo é considerado ruim ou com baixa resistência do ponto de vista das fundações. Tá certo? Então a gente percebe o seguinte, ó, eu só vou conseguir uma boa capacidade de carga a partir dos 4 metros nessa fundação aqui, 4,5 metros nessa fundação aqui. A partir disso eu consigo, mas vejam bem, aqui a 7 metros ele volta a cair novamente para um solo quase ruim aqui, mediano. E aí, a 11,5 metros eu atinjo aqui 30 golpes, 40 golpes, que seria o ideal para eu fazer o dimensionamento da fundação. Tá, pessoal? Então, a gente vai ter que colocar aqui os 4 critérios para fazer o dimensionamento do melhor tipo de fundação e eu vou definir eles junto com vocês nesse momento. Tá? Então, o primeiro critério, sempre que a gente vai dimensionar uma fundação, é a carga do pilar. Então, nesse caso aqui, eu vou definir que o nosso pilar tem 120 toneladas-força. Ah, Nelson, mas não entendi. Como é que funciona isso? Galera, quando vocês estão num projeto real, o que acontece é que essas 120 toneladas são retiradas do projeto estrutural da planta de cargas, tá? Então você está fazendo dimensionamento estrutural, chegou o pilar, 120 toneladas de carga. A segunda questão, mas como a gente está fazendo o exercício, eu estou definindo aqui 120 toneladas. A segunda questão é se ela é uma edificação urbana ou se é uma edificação que tem edifícios vizinhos em estado precário, fundações em estado precário ou não. Isso influencia totalmente na nossa escolha da fundação. Por exemplo, uma estaca Strauss, uma estaca pré-moldada é uma estaca que causa muita vibração, não é indicada para centros urbanos. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar que é uma casa em centro urbano com edificações em estado precário. Em estado precário. E o terceiro, então, é se os tipos... se você tem disponibilidade de várias soluções construtivas ou analisar isso para a tua região, quais são as soluções construtivas mais utilizadas, que tem um custo mais barato, enfim. E aqui nesse caso, como a gente está no centro urbano, eu vou colocar que são várias as soluções disponíveis. Então, são várias soluções disponíveis, tá certo, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Desenhadas as linhas teóricas, a gente já tem uma noção muito boa se é possível ou não adotar uma fundação superficial. Mas a gente vai continuar a análise. Olha só, pessoal, até 40 toneladas-força, que é o nosso primeiro critério, ou seja, uma carga baixa, um sobrado normalmente dá 40 toneladas-força, o SPT mínimo é de 10 golpes para os 30 centímetros finais. De 40 a 100 toneladas-força, o SPT mínimo é 15 golpes para os 30 centímetros finais. Acima de 100 toneladas-força, eu tenho que adotar 20 golpes para os 30 centímetros finais. Ou seja, pessoal, nesse caso aqui eu tenho 120 toneladas-força. Portanto, eu estou acima de 100 toneladas-força, eu teria que colocar acima de 20 golpes. Portanto, para eu colocar essa fundação em fundação superficial, eu teria que estar aqui em 9 metros de profundidade, o que ficaria inviável em fundação
superficial, tá certo? A segunda questão, o nível de lençol freático, tá 3,10 aqui, tá 3,10. Ou seja, se eu tivesse resistências superior aqui até 3 metros, eu poderia apoiar, superior aqui a 20 golpes, eu poderia apoiar antes dos 3,10 metros aqui, que é o nível do lençol freático. A cota de aceno também teria que ficar entre 2 e 3 metros, para ficar o mais econômica possível, e a zona de plastificação aqui teria que cuidar, a única situação seria com esses 8 golpes aqui. Mas a ideia é que é impossível eu adotar uma fundação superficial porque eu tenho camadas muito fracas aqui no começo desse terreno. Então essa seria a nossa ideia aí para esse caso aqui, tá certo, pessoal? Então, leitura do laudo 1 finalizado, a gente vai agora para o laudo 2. Bom, o laudo 2 é um laudo um pouquinho simples aí, né? Aqui, então, verificando, aqui eu tenho a profundidade, aqui eu tenho o número de golpes, né, para cada 15 centímetros, primeiro 15 centímetros, segundo 15 centímetros e terceiro 15 centímetros, NSPT, gráfico, aqui a profundidade de água, descrição do solo. Vamos verificar o seguinte, ó, nesse caso aqui eu vou definir que eu tenho um pilar de 40 toneladas força, que está solicitando a minha fundação. Eu tenho uma edificação urbana, tá? Com pilar, com edificações vizinhas em estado precário, e eu tenho grande possibilidade também de soluções construtivas, tá? Então, basicamente, pessoal, veja o seguinte, ó. 40 toneladas força, eu tenho que a carga, o SPT mínimo para 40 toneladas força é de 10 golpes para os 30 centímetros finais. Ou seja, aqui ó, a 2 metros, eu já tenho 10 golpes, tá? Eu já tenho 10 golpes. E verifiquem o seguinte, ó, se eu, por exemplo, tivesse um pilar aqui e eu colocasse essa sapata aqui, vamos dizer, com o rodapé, um pouquinho dentro dos 10 centímetros finais, assim, abaixo disso, ó, verifique, eu não tenho problema nenhum com o bulbo de pressão. Ó. Todas as resistências abaixo do meu bulbo da minha base da sapata são 10, 13, 18, 27 e assim por diante. A profundidade da água também me ajuda, porque está 7,60 metros. E eu tenho grande possibilidade de soluções construtivas, tá? Então, essa aqui é um laudo muito bom para eu utilizar uma fundação superficial, tá? Então essa seria a minha escolha para esse laudo aqui. Com isso a gente finaliza a leitura do laudo 2. Não foi tão difícil, né? Eu acredito que você já se sente um pouco mais seguro ao receber o laudo de sondagem no seu escritório. O fato é que com a ferramenta certa não tem erro, qualquer um pode fazer. Antes de ir para a leitura do próximo laudo, deixa eu te mostrar a história do Thomas, um acadêmico de engenharia civil, aluno do Fundações do Zero, que antes estava bastante inseguro e agora se sente mais confiante. Oi, meu nome é Thomas, eu sou aluno de graduação da Universidade Federal de Campina Grande, que fica aqui na Paraíba. Atualmente estou no 9º período. E há um tempinho atrás eu estava passando por uma espécie de crise, que era a crise de final de curso. Eu não sentia que eu tinha conhecimento suficiente para ir para o mercado de trabalho, para encarar o mercado de trabalho, nem sequer as responsabilidades que o engenheiro tem que encarar. E com isso eu estava perdendo até o pouco sono que eu tinha, eu estava com muito medo mesmo. E aí, por coincidência, na mesma época, o Nelson postou que iria abrir as vagas para o curso Fundações do Zero. E isso caiu do céu, eu resolvi apostar, por que não? E no final foi um dos melhores investimentos que eu fiz há muito tempo, um dos melhores investimentos que eu já fiz, porque o curso ele consegue trazer um equilíbrio quase que perfeito entre o conhecimento básico e aquele conhecimento mais refinado, e tudo muito atrelado à prática. E era exatamente o que eu estava procurando, o que eu precisava, principalmente para enfrentar esses meus medos. E eu consegui muito conhecimento. Para conseguir esse conhecimento que o curso ofereceu, eu gastaria muito tempo, talvez uns 6 meses ou anos, não sei. Encontraria muito conteúdo até que inútil e outros úteis, e isso leva muito tempo. E o curso trouxe um conteúdo muito direto, muito aplicável, muito objetivo, e no final foi fantástico.
me ajudou muito a enfrentar essa crise, que eu aposto que muita gente que sai da faculdade sofre com essa crise também, e me ajudou também a conseguir esse conhecimento, porque muita coisa ali eu nem sabia. Embora eu tive um professor muito bom, eu passei por uma cadeira de fundações bem legal, ela muitas vezes se atrela muito a parte teórica e a parte prática fica para lá. E esse curso conseguiu trazer essa parte prática para cá e eu fiquei muito feliz. Eu queria muito agradecer ao Nelson, à equipe, se tiver equipe, não sei se tem equipe, porque foi fantástico o curso. Vai me ajudar muito ainda daqui pra frente, já me ajuda demais. E eu tenho certeza que vai me ajudar muito. E foi um curso fantástico, parabéns por ele, para quem fez, e vale muito a pena. Obrigado e tchau, tchau. Infelizmente, galera, o Thomas é um retrato da maioria dos acadêmicos de engenharia civil do Brasil. Infelizmente, a faculdade ensina, mas não prepara. Eu acredito que esse é o nosso diferencial. Vamos de novo para a ação? Vamos agora para a leitura do laudo 3, que é bem tranquilo também, já é um perfil um pouquinho diferente, mas onde que eu tenho a profundidade, Nelson? Está aqui, ó, a profundidade está exatamente aqui, ó. Eu tenho as amostras aqui, que ele vai me mostrando o número das amostras, também a profundidade, e vai me mostrando também as profundidades das camadas aqui, camada em relação ao solo que ele está colocando, né? Aqui eu tenho o número de golpes para os 15 centímetros iniciais, segundo 15 centímetros e terceiro 15 centímetros. Aqui o nível de água, tá certo, pessoal? E aqui eu tenho o gráfico. A gente acabou não desenhando, né, o gráfico aqui para o laudo, as resistências aqui para o laudo 2, mas seria interessante a gente desenhar. Eu vou voltar aqui, ó, eu vou colocar aqui até 10 golpes, até 20 golpes é mediano, então abaixo de 10 golpes é um solo ruim, de 10 a 20 é um solo mediano, né? De 20 a 30 é um solo bom e de 30 para cima aqui é um solo excelente aqui, tá? Então, basicamente, como eu tenho pouca carga, me possibilita que eu colocar esse solo num solo, apoiar essa fundação em um solo mediano. Voltando para cá, galera, deixa eu só voltar aqui que eu acabei tirando aqui o meu... Voltando para o lado 3, pessoal, a gente tem que fazer a primeira coisa, desenhar aqui, né, as nossas linhas teóricas aqui, tá certo? E a partir disso a gente consegue fazer a análise aqui do nosso laudo. Bom, a gente vai perceber o seguinte, ó, que só a partir de 6 metros e pouco que ele passa a ser um solo considerado mediano. Aqui em 14 metros ele passa a ser um solo considerado bom, né? E a partir de 15 metros ele é considerado um solo excelente. A gente percebe também que a água aqui está a 10 metros e 70, né? E basicamente aqui a gente tem um solo que é um solo argiloso, né? Um solo argiloso, uma argila siltosa, então sempre coesivo, solo coesivo. O problema aqui está nesse nível de lençol freático que está um pouco alto. O grande lance é o seguinte, esse pilar aqui é um pilar de 260 toneladas-força. Então, deixa eu aumentar um pouco a letra aqui. 260 toneladas-força é esse pilar aqui. Esse é uma edificação urbana, então tem com edifícios vizinhos em estado precário e grande possibilidade de soluções construtivas. Eu vou sempre adotar, como a gente está utilizando aqui um exemplo, né, pessoal? Eu sempre vou adotar a grande possibilidade de soluções construtivas, até porque na próxima aula isso fica mais claro daí para vocês, né? Eu posso analisar entre as várias possibilidades. Se eu coloco mais fechado a variação aí de soluções de possibilidades, na próxima aula eu fico limitado e vocês também perdem conteúdo. Então, eu sempre vou colocar grande possibilidade de soluções construtivas. Então, visto que o nosso solo melhora, eu tenho muita carga, o nosso solo passa a ser mediano a partir de 6 metros, solução
por fundação superficial fica impossível, tá certo, pessoal? Então essa seria a leitura do nosso laudo 3. E a leitura do laudo 4, a gente inicia novamente fazendo aqui as resistências aqui, né, a partir de 10 golpes. Deixa eu voltar aqui, eu vou fazer numa letra, num formato menor aqui a bolinha. 10 golpes. Aqui 20 golpes. E aqui 30 golpes. Então percebam, um perfil bem ruim aqui nos até quase 12 metros, né, pessoal? Lembrando aqui, ó, voltando, ó, a gente acaba pulando as etapas, mas seria profundidade, né? Aqui número de golpes para os primeiros 15 centímetros, segundo 15 centímetros, terceiro 15 centímetros, tipo de solo, né? Aqui a profundidade das camadas, tá? E aqui o gráfico e aqui o nível de água. Verifiquem, ó. Ah, Nelson, não está aparecendo nível de água, a empresa de sondagem errou. Não, significa que não foi encontrado o nível de água, tá? Então ele passa de 10 golpes aqui só a 13 metros, então passa a ser um solo mediano a partir de 13 metros. A partir de 14, 13 metros aqui também, 14 metros, passa a ser um solo bom, ou seja, passa de 20. E só a partir de 15 metros aqui que ele acaba sendo um solo relativamente excelente, aí, bom, ótimo, né? Então a ideia é que nesse laudo de sondagem aqui, a gente poderia, por exemplo, depois utilizar um tubulão, um solo coesivo. A gente percebe aqui que tem bastante argila, ó, no solo, talvez um tubulão seria uma boa aqui, até porque eu poderia aprofundar a base aqui, mas esse é um outro passo aí para a aula que vem. A ideia é que nesse laudo aqui também não seria possível utilizar uma fundação profunda, tá? Perdão, não seria possível utilizar uma fundação superficial, e isso independe de carga, né, pessoal? Porque verifiquem o seguinte, ó, todos abaixo de 10 aqui até praticamente 12 metros. Então essa seria a ideia aí para o laudo 4, tá certo? Então com isso a gente finaliza aqui a leitura dos laudos de sondagem e interpretação. Eu tenho certeza que agora você se sente mais confiante aí para fazer a leitura do laudo de sondagem. Esse é o nosso grande objetivo, que você internalize essas informações, né, utilizando a masterização, ou seja, utilizar a leitura de 1, 2, 3, 4 laudos de sondagem. Isso é muito importante, e aqui embaixo você tem esse botão, então, que você vai poder escolher entre qual laudo de sondagem você quer que eu faça o dimensionamento completo na aula que vem, e além disso você também vai poder baixar todo esse material aqui que eu estou disponibilizando para vocês no link aqui embaixo também, junto no mesmo botão aqui você vai poder fazer as duas coisas. Com isso, nós finalizamos a leitura e interpretação dos laudos de sondagem. Nós aplicamos o método passo a passo e masterizamos a metodologia através da leitura não de 1, mas de 4 laudos de sondagem SPT. Será que agora você se sente mais preparado quando estiver frente a frente com um laudo de sondagem? Se a resposta for sim, isso mostra que você também é 100% capaz de projetar qualquer tipo de fundação desde que tenha o passo a passo correto. Muita gente tem me perguntado sobre o arsenal do engenheiro de fundações, perguntado como fazer para dar esse passo adiante e ter acesso a esse material. Só para vocês terem uma ideia, o arsenal do engenheiro de fundações tem mais de 250 páginas, com todo o caminho detalhado de todas as fundações, tudo pronto para você consultar e usar nos seus projetos. Além disso, o arsenal do engenheiro de fundações conta com mais de 20 horas de aulas gravadas. Isso para que você possa entender cada detalhe do projeto e execução de todos os tipos de fundação. Todo esse conteúdo ele faz parte do curso fechado Fundações do Zero. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de te falar que eu procurei passar o máximo de conteúdo que eu consigo, porém o nosso tempo é limitado. Muita gente também tem me perguntado quando será a abertura para as inscrições do curso Fundações do Zero. E o fato é que esse não é o nosso objetivo agora, mais pra frente eu vou falar sobre isso. Por enquanto, eu queria te pedir duas coisas. A primeira é que aqui embaixo tem uma área de comentários, então rola para baixo e deixa o seu, dizendo o que você achou dessa nossa segunda aula. A segunda é te convidar para me seguir nas redes sociais. As duas que eu posto com bastante frequência são tanto o Instagram quanto o YouTube.
Lá você vai ter acesso a mais conteúdos relacionados a fundações, né? E também vai ter mais acesso a outros estudos de casos de alunos Fundações do Zero. Ah, antes que eu esqueça, aqui embaixo do vídeo tem um botão. Clicando nele, você vai ter acesso à cartilha do passo a passo de como interpretar laudos de sondagem e também vai ter a possibilidade de participar da votação e escolher qual obra você quer que eu faça o dimensionamento completo na aula que vem. Se laudo 1, se laudo 2, se laudo 3 ou 4. Para o laudo ganhador da votação, nós vamos fazer o dimensionamento passo a passo de toda a fundação. Se for uma fundação superficial, nós vamos dimensionar toda a parte geotécnica, as dimensões da sapata, do radier e as armaduras. A mesma coisa vai acontecer caso seja uma fundação profunda. Nós vamos calcular toda a parte geotécnica, o bloco, a estaca, as armaduras, tudo como manda o figurino, do passo a passo a partir do arsenal do engenheiro de fundações. Se você achou essa aula interessante, vai ficar maluco quando ver a aula que vem por aí. Então é isso. Um grande abraço a todos e eu te vejo na próxima aula. Meu nome é Helder, eu sou engenheiro civil recém-formado e o meu primeiro contato com fundações se deu na faculdade, né? E logo de cara eu percebi que era um tema bem interessante, porém a faculdade ela nunca nos prepara 100%, né, para aquele que a gente está lá estudando. A faculdade é apenas um caminho inicial para que a gente possa dar sequência aí no futuro em nossas profissões. Então eu passei a consumir bastante conteúdo na internet a respeito de fundações, mas tudo muito desorganizado. E aí foi quando eu conheci o perfil no Instagram do Nelson e lá eu vi a propaganda do curso Fundações do Zero, né? Então antes do curso, todo o conhecimento que eu tinha com fundações era simplesmente a respeito do que eu vi na faculdade, né? E os conhecimentos que eu obtive aleatórios na internet. Então eu conseguiria apenas fazer alguns dimensionamentos de fundações rasas, né? Nada muito relacionado a projeto, porque quando a gente pega pré-dimensionamento, a gente já tem tudo pronto, qual é a carga que chega, se vai ter algum momento ali aplicado, como é que vai ser feito aquele tipo de fundações. Então agora que finalizou o curso Fundações do Zero, eu tenho muito mais tranquilidade para poder projetar qualquer tipo de fundação, né? E agora entendendo melhor quais os caminhos eu tenho que observar, as atenções, né, que eu tenho que ter, porque o Nelson trouxe tudo para a gente de forma organizada, o que economiza bastante tempo no processo de aprendizado, né? Quem já pegou conteúdos desorganizados na internet sabe todo o tempo, né, e quanto que a gente quebra a cabeça para conseguir organizar todas aquelas informações. Já o que o Nelson trouxe para a gente no Fundações do Zero foi tudo de forma muito organizada e interessante, porque ele trouxe muito caso do que acontece no dia a dia. Então hoje eu tenho muito mais confiança para poder projetar qualquer tipo de fundações. Inclusive já estou oferecendo meus serviços agora, né, como calculista de engenharia de fundação para alguns conhecidos, alguns colegas de profissão, né, que eles realizam projetos estruturais, mas não têm a mesma confiança que hoje eu tenho para poder trazer o projeto de fundações para aquela edificação que ele está projetando, né? Então isso para mim vai ser agora um divisor de águas, onde eu vou poder estar ganhando dinheiro com esse conhecimento que eu obtive no curso Fundações do Zero, junto aí com o Nelson e outros colegas, né? Então hoje só tenho a agradecer, né, a essa oportunidade que eu tive de participar, de ter esse conhecimento nesse conteúdo que o Nelson trouxe para a gente. E agora é, como diz meu professor, tocar a obra e vamos para cima, aproveitar, porque não importa quanto conhecimento a gente obtém, mas o que a gente faz com ele. Então, com a confiança que eu tenho hoje, que eu obtive no curso Fundações do Zero, com certeza logo logo esse mercado vai ser meu, tá ok? Então, muito obrigado, Nelson, valeu pessoal!